Olá, resolvi aparecer aqui no YouTube também. Quem me segue lá no Instagram já me conhece, já sabe quem eu sou. E eu resolvi dar as caras aqui no YouTube também, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, meu nome é Jéssica, eu sou artesã de macramê. Eu comecei com filtro dos sonhos há 9 anos atrás. Depois, um pouquinho antes da pandemia, eu já comecei a desenvolver peças de macramê, fiz cursos, me aperfeiçoei. Na pandemia, acabei levando um pouco mais a sério e desenvolvi outras peças, além dos filtros dos sonhos também. E, recentemente, eu me formei em design de interiores para juntar essas duas paixões da minha vida, que é a decoração com o macramê, além de projetos de interiores também. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das primeiras peças que eu fiz, agora bem mais aperfeiçoada, que é o vidro decorado de macramê. Então, ele tem todo esse trabalho com o nó quadrado e o nó festonê. Então, eu vou mostrar passo a passo de como fazer esse vidro. Aí o desfiado aqui também de baixo. E no vídeo vocês vão ver que eu não tinha feito desfiado, eu resolvi desfiar ele aqui depois. E ele fica muito lindo para você decorar a casa. Você pode colocar uma vela simplesmente aqui dentro, ou você pode colocar lápis, canetas, na cozinha também. É uma peça que ela vai para o cliente impermeabilizada, que acaba tendo uma durabilidade maior. Pode ser lavada também, porque essa parte aqui ela sai, ela solta do vidro, depois é só você colocar novamente aqui. Então, nesse vídeo vocês vão aprender a fazer este vidro decorado com macramê. E se inscrevam aqui no canal também, tem outros vídeos meus aqui também no canal, com várias dicas, tem muita coisa bacana, tem bolsa, tem luminária, tem painéis. Então, se inscreva aqui no canal e fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Eu tô utilizando um vidro de conserva que eu limpei ele, higienizei, e eu já prendi aqui 112 pedaços de fio. Fiz com nó de laçada, vou fazer um aqui para vocês verem como que faz. Você junta as pontinhas lá no final, pega essa parte, e eu vou dar essa volta, fazendo assim, prendendo ele ali, nessa parte do meio ali dessa voltinha que fez. Então, eu prendi essas 112 partes, e eu vou colocar em volta do vidro, deixando sempre um pedaço de um lado e do outro sobrando, para a gente conseguir amarrar ele aqui no vidro. Você pode colocar, tanto faz desse lado ou do outro lado, mas eu prefiro desse lado. Só dar um nó ali para prender bem. E aqui você pode deixar tanto aqui nessa parte de cima, ou trazer ele para baixo para ficar nessa parte de baixo. Mas eu acho que fica mais bonito deixando ali em cima mesmo. Esse fio que eu estou utilizando aqui é um barbante de algodão de 8 fios. Para fazer a medida dele, do tamanho que eu vou querer que ele fique, eu pego uma parte dele e eu divido em 3. Então, são 3 partes do tamanho que vai ser o vidro inteiro. Essa pontinha que ficou ali, depois eu vou fazer um acabamento colando ela. Para começar aqui, eu gosto de fazer bem no meio dessa ponta, para fazer o acabamento melhor. Então, eu pego 2 de um lado, 2 do outro lado, e depois ela vai esconder e não vai aparecer. Eu vou começar fazendo aqui um nó quadrado. Então, você pega as 4 partes, as 2 do meio ficam fixas, você vai fazer uma volta para um lado, e agora outra volta para o outro lado. E eu vou fazer 5 nós quadrados aqui nessa parte. E agora eu vou repetir isso em toda a volta do vidro. Agora eu já fiz em todo o vidro, essas 5 fileiras com o nó quadrado, e eu vou fazer um acabamento com o nó festonê em todo ele. Peguei outro pedaço de fio, só você medir o tamanho que vai ser ali do seu vidro e cortar sempre sobrando. Eu vou prender essa primeira parte aqui com um nó simples, para ficar mais fácil de começar. E vou começar pelo próximo aqui. Então, lembrando que o nó festonê, esse vai ser o guia, e esses outros vão envolver ele. Sempre passando por cima
e pelo meio, com 2 voltas para começar. Aqui no próximo, eu vou dar 2 voltas também. E no próximo, eu vou dar uma volta só. Para não acontecer de lá no final, essa parte vir muito para frente. Então, eu vou seguir fazendo isso em todos eles. Nesse próximo, eu vou dar 2 voltas. Agora que eu já vou soltar esse nó, porque ele não vai mais influenciar, ele já ficou bem fixo. Então, aqui eu já fiz essa primeira parte e eu vou seguir fazendo em todos, com 2, 2, 1 e 2. Já terminei toda a parte aqui do nó festonê e para acabar ele aqui, para terminar, essas 2 pontas que sobraram, uma vai ser o guia e outra eu vou envolver, para seguir fazendo ali o acabamento com mais uma volta de nó festonê. Aperta bem. Aí, essa parte de cima, eu vou passar aqui pelo meio, para ele ficar lá para trás, e depois vai ser feito o acabamento com a cola de silicone. Para não confundir, eu já vou pegar essas 2 pontinhas aqui e vou cortar. E agora, eu já dividi todas as partes em 7 partes, com 16 fios cada um, para a gente fazer o triângulo. Lembrando que sempre tem que ser múltiplo de 4. Eu coloquei tudo ali para não confundir os outros fios. E eu vou começar a fazer o triângulo aqui nessa parte. Então, vai ser dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Vão ser 4 nós quadrados primeiro. Um aqui. Aí, eu já separo para o lado para não confundir. Mais um. Mais um. E mais um. Aí, agora, para fazer os 3, eu vou separar os 2 desse lado da ponta e os 2 da outra ponta. E faço mais 3 aqui. E agora eu vou fazer os 2, então eu tiro mais 2 dessa ponta e 2 dessa ponta, e vou fazer mais 2 e depois eu faço mais um. E agora aqui, ficou pronto o triângulo, e eu vou fazer um nó festonê de acabamento aqui nas laterais. Então, eu vou separar, vão ficar 8 para um lado e 8 para o outro lado. O primeiro fio ali vai ser o guia, e vou fazer o nó festonê com todos esses outros de baixo. Esse sempre com 2 voltas, até chegar lá na ponta.
E agora aqui do outro lado, a mesma coisa. O primeiro vai ser o guia e vou envolver todos os outros ali de baixo até o final. E o último ali para unir as duas pontas, eu vou seguir com esse com o guia e pegar o último e envolver também com duas voltas. E agora eu vou fazer esse próximo acabamento em toda a lateral do vidro. Então agora eu já fiz as 7 partes desse triângulo e eu vou fazer o acabamento aqui no meio desses 2 triângulos com outro triângulo, mas ele vai ser invertido. Então eu vou separar todos os fios aqui para não confundir. É bem importante você contar. Aqui eu já vi que tem um sobrando, que não é dessa parte, então eu já vou colocar ele lá para dentro, separado. E vou separar em 8 e 8. E aqui a gente vai começar com 1, 2, 3 e 4. E depois voltar a fazer o resto do triângulo. Então, eu pego os 4 primeiros lá de cima e vou fazer um nó quadrado. Agora eu vou pegar 2 que sobraram, mais 2 que sobraram, e com as pontas desse primeiro nó quadrado, eu vou fazer mais 2 nós quadrados. E agora, eu já fiz mais 2, eu vou pegar mais 2 de um lado e 2 do outro lado, e vou fazer mais 3 nós quadrados. E agora eu vou juntar as outras duas pontas. Então, eu já fiz 1, 2, 3, agora 4 nós quadrados. Eu gosto sempre de dividir para não confundir. Então, eu faço o primeiro nó quadrado, ele vai ficar bem reto ali com o final do triângulo que a gente fez em cima. Agora o segundo. O terceiro. E o quarto nó. Então, agora eu já fiz esse triângulo para cá, vou fazer mais uma vez o triângulo para baixo. Eu vou separar essas duas pontas e vou fazer 3 nós quadrados. Agora mais 2. E o último. Então, fez o triângulo e agora eu vou fazer o nó fistonê também para acabamento, continuando lá em cima. Primeiro é o guia, vou envolver os outros de baixo e é só seguir fazendo até a ponta. E agora é só fazer esse mesmo formato em toda a lateral do vidro. Eu já terminei.
Ficou assim, bem bonito esse trabalho, com o nó quadrado e o festonê. E agora eu vou cortar aqui essa parte para deixar bem reto. Eu gosto de apoiar sempre em alguma coisa mais alta. Peguei um barbante ali que eu tenho, e assim fica mais fácil. Eu coloco a tesoura rente ali embaixo, que eu sei que vai ficar bem reto. E é só ir cortando todos os fios. E ficou pronto. Se você quiser, você pode desfiar essa parte também, ou deixar ela assim. Agora é só fazer o acabamento ali com a cola de silicone e usar como você preferir. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo.